No Olho do Monstro é uma exibição de trabalhos que eu montei aqui em casa. Na real, ela meio que foi se montando sozinha, né? Porque veio como estratégia de organizar os trabalhos pela casa, porque eu gosto de conviver com eles e gosto de que eles façam parte da minha rotina, porque dessa forma eu consigo me ver todos os dias e me enxergar, né, através deles. E esse primeiro é Monte num Querubim, que é baseado na letra de Resplandecente, uma música de Ventura Profana, mas eu errei, né? Porque querubim, se eu não me engano, tem 6 asas, e nesse caso, então, eu fiz um anjinho simples mesmo, então talvez seja mais adequado chamar de Monte em qualquer anjo. Aí aqui temos minha interpretação de Cosme e Damião, que são entidades que eu tenho muito respeito e eles ficam bem na entrada do apartamento, protege ao entrar, né, e protege ao sair. Já nessa segunda sala, eu apresento alguns trabalhos produzidos em 2020, como as meninas indo em Pantuca tomar só 3 litrão. Pantuca e Fátima é o nome de um barzinho aqui perto de casa, que eu e minhas amigas adoramos tomar uma cervejinha, né? Antes da pandemia, principalmente, porque o casal que é dono, eles sempre recebem a gente muito bem, sem falar no preço, né? Que é uma joia. O que eu gosto nessa pintura é que ela parece marcar o início de um novo jeito de pintar para mim, sem tantas preocupações formais ou técnicas. E aqui temos a Bandida Velha, um experimento em tinta acrílica, também na mesma pegada do anterior, me atendo mais à intenção do que necessariamente à técnica, né, empregada. Aí Save Me an Angel, um pedido de socorro aos anjos. Galinha virando Lady Gaga ou Lady Gaga virando galinha, que também é um experimento em que eu busco o humor, né, através da imagem. E nesse espaço também tem a figura desse cão, um grafite um pouco antigo, né, que eu já fiz, e ele, junto das outras figuras, me protege, mesmo com essa cara de tristeza. Já essa personagem eu fiz em 2016 e eu estava nesse período muito influenciado pelo texto As Vantagens de Ser Bobo, né, de Clarice Lispector, e meio que eu ilustrei a parte em que ela diz que o bobo põe vaca no espaço, voando por cima das casas, e eu considero também essa pintura como uma pintura não finalizada. Aí depois eu quis fazer essa mesma figura em escultura, mas aí só saiu a cabeça, sei lá. E nesse período eu estava bem influenciado também por esse universo fantástico, dos contos de fada, e uns artistas que eu encontrava no Pinterest, enfim, amava esses temas, né, bucólicos, e era isso. E aqui outro desenho desse mesmo período, com a mesma pegada estética e temática parecida. Eu acho que esse elemento melancólico super marca esse período que eu vivi. E já essas esculturinhas foram feitas ano passado, né? Eu estava muito também com essa ideia da personagem do boneco morto. E para mim é isso, eles são bonecos que vêm dentro dessa ideia, né? E também um tipo de oposição ao humor, né? Que eu acho que está sempre um pouco presente no meu trabalho. Então, criar esses dois sentimentos que sempre me habitam de maneira bem presente. E essa pintura aqui, ela foi feita na parede assim que eu cheguei nesse apartamento. Ela deve ter quase 4 anos e ela já está bem velhinha, inclusive. Talvez ela até esteja para desaparecer. Mas ela tem símbolos que eu já utilizei algumas vezes e também que eu continuo utilizando, como caixão. E também é daquela fase, né? Bucólica, esses tons terrosos também eu usava muito. E essas duas figuras eu pintei no começo da pandemia, porque eu estava vendo como ia ser pintar em papéis não recomendados, caso o apocalipse me impedisse de acessar papéis adequados, né? E eu vi que quase tudo presta para pintar, mas também depende do tempo que você quer que a pintura dure, né? Para isso que existe moldura. Então, é isso. Essa foi a segunda sala de exibição de alguns trabalhos aqui de dentro do Olho do Monstro.
Minha mãe era professora do ensino fundamental e eu sempre estava muito presente com ela nesse meio da sala de aula, da escola. E aí eu desenvolvi agora a série de atividades para Narco Children, que é sobre essa memória, mas de alguma maneira ressignificada, né, para as temáticas que eu boto muita fé que poderiam estar mais presentes nas escolas, assim, de uma maneira bem utópica mesmo, né? Aí aqui temos alguns desenhos também produzidos ano passado. Fazia tempo que eu não desenhava assim, entendendo o desenho como um tipo de resultado e não como parte de algum processo. Eu gosto demais, mesmo querendo saltar mais um pouco o traço. Acho chique demais desenhos com fundo neutro, sei lá, dá um destaque ao suporte também, nesse caso ao papel, a textura do papel. E aqui esse desenho são minhas duas crianças binárias, menino e uma menina. Essa pintura é um experimento sobre os envenenamentos através de alimentos megaprocessados e ela é a primeira de uma série de três. El Desierto Peligroso é um dos últimos trabalhos que eu produzi, uma pintura carregada de elementos simbólicos, alguns símbolos que eu já utilizei em trabalhos anteriores, alguns novos. E minha primeira grande paixão na pintura foi o Jardim das Delícias Terrenas de Bosch. E eu achava que ele era surrealista, né? Mas o cara viveu na Idade Média. Hoje eu sou também muito influenciado pelo cinema de Alejandro Jodorowsky e eu vejo algumas aproximações nessa pintura com a atmosfera de Santa Sangre, por exemplo, ou como El Topo, outro filme dele que eu também sou bem fãzinho, né? E aí esses desenhos, essas pinturas que eu acabei de apresentar, elas foram montadas nesse espaço que eu chamo de ateliê, o lugar onde eu crio a maior parte dos meus trabalhos, onde as minhas criaturas têm nascido, né? Onde eu tenho entrado em trabalho de parto. E tendo essa vista maravilhosa, essa janela para mim é um dos olhos do monstro. Eu gosto também de me relacionar com o tema da morte e recentemente eu voltei a fazer umas esculturinhas de pessoas mortas, mas eu fiquei meio receoso também, né, de apresentá-las como parte do meu processo por conta do momento que a gente está atravessando. Com a pandemia, a morte tem participado tão ativamente de nosso cotidiano que achei que não seria de bom tom. Por medo também de alguém enxergar essa peça como um tipo de produto, sei lá. Bom, e agora eu vos apresento um dos meus cadernos de estudo. Nele eu projeto a maior parte de minhas ideias, né? E utilizo também como parte fundamental de meus estudos e desenho. Eu também sou meio viciado em adquirir caderno de desenho, tenho alguns que ainda estão intactos, né? E é porque eu gosto de sentir, de saber que não vai me faltar o espaço para criar, né? E eu amo muito os cadernos porque eles me possibilitam registrar minhas ideias e poder ficar com a maioria para mim, né? Já que eu não comercializo os cadernos diferente dos outros trabalhos que eu faço. E aí nesse caderno também eu começo os primeiros desenhos da série Deserto Materno, que fala de meu processo com a orfandade, né? E esse caderno ele ainda também não está completo, porque é um dos mais recentes que eu venho trabalhando. Essa senhora cavalgando fica em cima de minha geladeira, junto de outras peças, né? E algumas que eu fiz e outras são industrializadas. Como Era Gostoso, Meu Carioca é o nome dessa escultura em biscuit. Ela faz referência ao filme Como Era Gostoso, Meu Francês. E ela foi primeiro uma pinturinha que fiz e recentemente dei mais vida a esses bebês através da tridimensionalidade. Uma vez eu encontrei esse livro abandonado, um livro de moral e cívica, né? E eu achei que poderia me servir como esquete para pintura, para treinar a pintura.
e eu dei uma utilidade mais adequada a ele, eu acredito. Então, aqui funciona da mesma maneira, só que com pintura. Eu vou exercitando algumas ideias que me aparecem e testando cores e formas, testando temas. E eu gosto também de pensar esse espaço como um lugar em que eu crio histórias e personagens, que eu crio capas de livros que ainda não existem, e aí eu vou fabulando, né? Foi aqui que me veio a ideia do título desse projeto, No Olho do Monstro. Quando eu desenhei o prédio que eu moro, percebi que ele parecia um monstrão, né? E as janelas meio que como se fossem olhos e a gente habitando essa criatura. E aí também porque eu desenvolvi uma pesquisa chamada Na Barriga do Monstro, na Escola Porto Iracema das Artes, em 2020 e 2021, e a partir daí, para mim, tudo é monstro, monstro, monstro. Para finalizar, temos aqui onde eu durmo e onde eu vivo. Vivo e durmo muito, aliás. Aqui no quarto temos a Grande Gostosa, que é uma heroína derrubada versátil. De dia é uma gay solitária que toma whey e malha para ganhar corpo. E à noite ela é um tipo de anja drag, mas não queen, né? E esse casalzinho eu pintei ano passado, né? Eu amo muito eles. Acho que no fundo eu gostaria de ser qualquer um dos dois. Sei lá, um chamego desse é tão bom, e nesse momento que a gente tem tido tantos distanciamentos, eu tenho tido muito essa necessidade. E aqui temos uma racha do futuro com suas crianças, e do lado eu criança, discursando na formatura do ABC. Aqui também um dos últimos que eu fiz, representa muitíssimo como eu tenho me sentido nos últimos tempos, maluca. E por fim, um print de minhas verdadeiras stalkers, as fuxiqueiras clássicas, né, que deveriam ser, eu acho, tombadas como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E não a pintura, né, eu tô dizendo a prática, né, do fuxico.